A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online. Durante todo esse trimestre estamos estudando sobre quem é Deus. E hoje estaremos estudando o que é santo, o Deus que é santo, esse é o nosso Deus. Então a lição, ela se encontra no livro de Salmos 99, todos os versos. Mas antes eu gostaria de deixar para você, professor, os objetivos, que são 3, né? Ensinar o que significa ter uma vida santificada, conceituar o que é santidade e enfatizar que a purificação que recebemos precisa ser cultivada através das nossas escolhas. Você pode muito bem estar começando a sua aula, recebendo os seus alunos com muita alegria. Logo em seguida, vocês podem começar a fazer algo diferente, como um devocional, né? Cantar um hino que faça lembrar o quanto o nosso Deus é santo. Sempre os nossos adolescentes, eles gostam de cantar, eles gostam às vezes de receber uma oportunidade, e esse é o momento. E logo depois você segue com a rotina, né, de agradecimentos, de pedidos de oração, e em seguida começamos a aula com o tema o que é santo. E aí você pode estar incentivando a leitura bíblica, pedindo para que eles possam estar abrindo no livro de Salmos, Salmos 99, onde a epígrafe diz que a grandeza do reino de Deus. E aí você pode estar alternando com cada um dos seus pré-adolescentes para ler todos, mas eu gostaria apenas de ler com vocês o último verso, que é o verso 9, que diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. E aí você pode já estar dando início à lição. Lá em 1 Pedro também, 1 Pedro 1,16, a Bíblia diz: porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. E você pode estar começando em seguida com uma dinâmica. Lembrando para os nossos adolescentes, né, que o nosso Deus é santo. E nós sabemos disso por quê? Porque a Bíblia sempre costuma afirmar que o nosso Deus, ele é santo. Porque ele próprio afirma a sua santidade. Então você pode estar passando para o seu pré-adolescente essa afirmação, né? E viver em santidade é um grande desafio. Era no tempo passado. E os dias que estamos vivendo agora, viver em santidade é muito difícil, é um desafio. E aí você pode levar 2 folhas, eu trouxe aqui algumas folhas, mas você pode levar 2 folhas branquinhas assim de ofício, ou papel 40 quilos. Uma você vai colocar no lugar, no quadro, colocar na parede e escrever assim ao lado com a folhinha o nome santidade. E em outra folha você vai lá e separa, né? E pega e coloca assim, comportamentos do homem. Você pode estar levando para a sua sala de aula tinta guache, aquelas tintas coloridinhas, e aí você vai colocar na mão de cada pré-adolescente e vai pedir para ele talvez esfregar assim, caso queira, ou não, só colocar a pintinha. E aí você vai pegar a outra folha. Uma você colocou no quadro com o nome santidade. E a outra você vai passar. Cada um pegue a folha. E no final, você vai observar que a folha vai estar toda manchada de acordo com a cor da tinta que você passou, né? Na mão das crianças. E a folha de cima vai estar totalmente branca. E aí você vai poder dizer ao seu pré-adolescente a diferença daquele que é único, que é santo, o nosso Deus, onde a folha vai estar toda branquinha, e a diferença de nossa, que às vezes, por conta do pecado, nos manchamos. Mas hoje eles vão estar aprendendo o que precisa para ter uma vida santificada, assim como o nosso Deus ele tem. E essa é a primeira dinâmica que tem na lição, e você pode muito bem fazer com o seu pré-adolescente. E aí começamos com o primeiro tópico, falando que Deus é santo. E a Bíblia usa muitas formas de apresentação. E você pode começar contando aos seus pré-adolescentes. E aí, como é que realmente você é conhecido? Como é conhecida a pessoa que mora no Nordeste? Nordestino.
Como é conhecida a pessoa que mora no Rio de Janeiro? Carioca. E aí você vai lembrar essa parte, que às vezes, né, que o nosso Deus, ele usa muitas formas de apresentação, ou seja, de formas como ele é conhecido. Às vezes por nomes, Jeová, outras por suas características, né, Criador, Todo-Poderoso, Senhor, e também por atributos da sua natureza, né? A lição passada a gente estudou o quê? Que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou até mesmo santo, que é a lição que vamos estudar hoje. Então, a santidade é uma característica natural do nosso Deus, né? Ele não se tornou santo, ele não se tornou santo. Ele é santo e nunca deixará de ser. Ou seja, é inato, ele já nasceu santo. Diferente da gente, que a gente precisa aprender a ser santo. Então, a buscar, na verdade, a santidade diante de Deus. Mas o nosso Deus, ele não precisa disso. Por quê? Porque ele sempre foi santo, desde a criação. E a santidade, o que é que ela significa? Ser perfeito. E o segundo tópico que a gente vai estudar é sobre a santidade, né? E aqui a nossa lição diz assim: a santidade de Deus é o espelho que deve nos inspirar para viver em santidade. O que é que a lição quer dizer? Olhe para Cristo, busque as características dele, e só assim você vai conseguir ser santo de verdade e alcançar o quê? Os céus. O Deus Santo pede do seu povo, dos seus filhos e dos seus servos uma vida igualmente santa. E lá em Levíticos, você pode estar abrindo, pedindo ao seu pré-adolescente para abrir a Bíblia, no livro de Levítico 19, e o versículo 2, que diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, é Deus querendo que cada vez mais o seu povo, a sua nação, busque santidade. Por quê? Porque ele é santo. Ele disse: olhe, não olhe para Moisés, não olhe para Josué, não, olhe para mim. Busque em mim a santidade. E o que é santidade? A nossa lição nos faz compreender, precisamos compreender muito bem o que é a santidade que Deus pede aos seres humanos. Diferente do que se refere a Deus, santidade humana não é perfeição. Algumas pessoas acreditam, né, que existem seres humanos que podem ser chamados de santos, porque vivem sem pecar. E isso não é verdade. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que todos pecaram. Então, está errado esse pensamento humano. E, ao mesmo tempo, nos faz lembrar que andar em santidade, Deus pediu para que a gente andasse como estamos andando na terra, com mudança, com busca de mudança. Porque ele diz assim: eu não vou tirar do mundo. Lá em João 17, 14 e 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardeis do maligno. E aqui o texto da lição diz assim: Jesus não nos ordenou o isolamento, mas o rompimento com o pecado e com o sistema pecaminoso. Deus disse assim: não vou tirar do mundo, não. No mundo você vai ter aflição, você vai passar por um momento difícil, mas você precisa buscar em mim a verdadeira santidade. Desde agora a nossa pátria está nos céus. Somos peregrinos em terra alheia. Por isso já não vivemos mais como as pessoas desse mundo. E a nossa lição nos faz lembrar que o que é santificação. A santificação é um processo espiritual que reflete as nossas ações do cotidiano. São as nossas mudanças, são as ações que a gente faz durante o dia a dia que vai mostrar que realmente a gente está no processo de santificação. E aqui diz assim: a santificação do cristão começa quando ele se entrega, reconhecendo a Cristo como único, como Senhor e Salvador. Ou seja, ele vem o quê? Acompanhado de arrependimento. E aí ele reconhece que é um pecador, que precisa de mudança e aceita a Jesus como único Salvador e Senhor.
E aí começa o processo de santificação. E isso é necessário para todos nós. E você pode aproveitar esse momento para perguntar ao seu pré-adolescente, né, se ele já entregou a sua vida a Jesus Cristo, se ele pediu perdão pelos seus pecados. Mas como assim? Todo mundo que vem para a EBD já deve ter aceitado a Jesus. Mas às vezes vem um visitante, vem alguém que ainda não conhece. E essa é a oportunidade que você, professor, vai estar tendo de apresentar Jesus como único Senhor e Salvador, o que perdoa pecado e que nos mostra o caminho para viver em santificação. O terceiro ponto, fala sobre mantendo-se santo em Cristo. E a lição diz, todos nós precisamos crescer em santidade. E quando experimentarmos tal crescimento, provaremos também de mais comunhão e intimidade com Deus. E é importante você falar para o seu pré-adolescente que esse momento de comunhão com Deus é quando às vezes ele para conversar com Deus, ele para ler a palavra do Senhor Jesus. Isso traz o quê? Intimidade. Traz o quê? Aprendizado. Traz o caminho certo para alcançar a santidade e se manter, na verdade, santo em Cristo. Precisamos compreender que a santidade não começa exteriormente. Explique isso para o seu adolescente. Que não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. As mudanças começam aqui dentro, ó, da minha cabecinha, do meu coração. E, consequentemente, os meus atos, o que eu falar, vai mostrar que realmente o processo de santificação que eu tenho passado está fazendo efeito, está sendo colocado em prática. Deixa eu ver aqui mais. A purificação que recebemos de Deus, mediante o seu perdão, precisa ser cultivada através das nossas escolhas. Diga ao seu pré-adolescente, você é livre para fazer escolha, mas você precisa saber qual é a escolha certa, qual é o melhor caminho que você precisa. Então, no dia a dia, somos livres para escolher ou não pecar. É por isso que a Bíblia nos adverte a vigiar e orar para que não caímos em tentação. É olhar o que é certo e o que é errado. Mentir para a sua mãe, isso é certo ou errado? É pecado ou é viver em santificação? Pegar uma coisa do coleguinha, é certo ou errado? Você tem a escolha a fazer. Então, eles precisam estar atentos, sabendo que as escolhas deles fazem diferença. E aqui terminamos dizendo, em Romanos 6:23, não podemos brincar com o pecado, porque ele aprisiona, destrói e mata. Não existe pecado pequeno, pecado grande. Tudo é de acordo com o que estiver acontecendo, é pecado. Então, o que é que ele precisa? Fugir disso. E é como? Orando, vigiando, buscando viver em santidade com Deus e fazendo escolhas certas. E eu trouxe para vocês uma dinâmica que você pode estar fazendo com o seu pré-adolescente. Você pode estar trazendo um copo de água, um ovo e um pouco de sal. E aí você vai pegar para o seu pré-adolescente o ovinho, você vai jogar dentro do copo de água. Cadê? E você vai observar que o ovo, ele afundou. Ele só iria começar a subir se o ovo tivesse estragado, ele iria subir. Mas como o ovo está bom, ele desceu, ó, se aprofundou. Então aí você vai pegar, tirar um pouquinho. E eu trouxe para vocês uma quantidade de sal. Não economize, não. Pode colocar uma quantidade boa de sal para que faça esse processo para os seus adolescentes. E aí você vai prontamente mexer. E a água mudou de cor. E agora você vai botar novamente o ovo. Não sei se vocês vão... Era, na verdade, para o ovo ser uma cozinha mais aparente, né? Porque se você observar, o ovo agora já não mergulhou, mas ele está aqui, ó, na superfície. Ele não mergulhou. E isso quer dizer o quê? Que
Antes, no processo que a água estava clarinha, que coloquei o ovo, mostrou o quê? Que a gente, quando tem uma vida em santidade, a gente não se contamina com as coisas do mundo. A partir do momento que eu peguei o sal, misturei na água, como se fossem as coisas do pecado, as coisas que não agradam a Deus, veja que diferença passou. Então, você precisa passar para o seu adolescente que ele precisa estar distante, separado do mundo, para só assim ele poder ter uma vida de santificação com o nosso Deus, para ele não se misturar, não se contaminar com o pecado. Amém? Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.